Então, quanto mais níveis o sinal tem que passar, quanto mais mídias, maior a latência. Como que a gente mede a latência? A forma mais simples e conhecida, né, é através do ping. O ping ele tem algumas variações, né, mais precisas, menos precisas. Por exemplo, esse HR ping é um utilitário que você baixa aí de graça e ele tem uma precisão maior do que o ping que vem no Windows. Não que a gente precise de tanta precisão assim, né, mas dependendo do que você está querendo testar, pode ser que dê alguma diferença. Então, eu medi lá do meu escritório, né, alguns tempos de latência, ou tempos de ping, na verdade, em diferentes servidores. Por exemplo, no Facebook, deu 242. Né? Então, o Facebook, com certeza, eu não estava acessando um servidor do Facebook no Brasil. Para ter dado 242, com certeza, ele estava fora do Brasil. Tá? Já o UOL tem servidores dentro do Brasil. Você vê que a latência caiu absurdamente, foi para 36. Então, de 242 para 36 é uma boa diferença. No Terra, foi para 32. Né? Por exemplo, o site da Firebase é hospedado fora do Brasil, então já é uma latência maior, 171. Ainda assim, é menor do que a do Facebook. Então, talvez, para chegar no servidor do Facebook, o sinal teve que passar por mais etapas, mais elos, e com isso a latência foi maior. Ou talvez o servidor do Facebook estava sobrecarregado e respondeu, demorou mais tempo para responder. Não dá para a gente saber. Mas enfim, a ideia é que quanto menor a distância que o servidor tiver, muito provavelmente menor a latência que você vai ter. Tá? Então eu quero hospedar meu banco de dados Firebird num servidor na nuvem ou num servidor hospedado em algum lugar. Dê preferência para hospedar dentro do Brasil. Tá? Você vai acabar tendo uma latência menor. Então, via de regra, quanto maior a latência, mais demorada será a conversa entre o cliente e o servidor. Tá? Isso é fato. Lembrem-se disso. Então, aqui eu vou abrir um parênteses e vou contar um pouquinho da história da saga que foi conseguir essas melhorias no protocolo de comunicação do Firebird 3. Tá? Para quem não sabe, o Firebird 3 trouxe melhorias bem legais na velocidade de comunicação do protocolo. A gente já teve algumas melhorias nas versões anteriores, eu vou estar comentando isso depois. E eu tenho base de dados hospedadas em servidores remotos, tem clientes meus que as empresas desse mesmo cliente têm que conversar uma com a outra, então elas acessam bases de dados que não estão dentro da rede local. E para mim sempre foi muito importante ter um tempo de resposta adequado, até porque o meu sistema, nesse caso, é um ERP cliente-servidor, ele não é multicamadas. Tá? Ele faz o acesso direto cliente-servidor. E, lógico, com o passar dos anos aí, a nossa internet, apesar de não ser a do Japão, ela tem melhorado, né? E com isso, lógico, os clientes também sentem essa melhora quando eles mudam o link deles ou aumentam a banda do upload ou do download, ou dos dois, eles acabam sentindo uma certa melhora, mas que ainda assim é lento comparado com a velocidade dentro da rede local. Né? Então, comecei a pressionar o pessoal, os core developers, o Dimitri está aí para comprovar isso, a melhorar ainda mais o protocolo. Porque eu sempre ouvia aquela história, eu vinha nos eventos aqui, o pessoal vinha falar, mas a MySQL é rápido pra caramba, por que o Firebird é lento, meu? Se o MySQL é rápido, o Firebird também pode ser rápido. Bom, é uma comparação meio laranja com banana, mas tem uma certa lógica, né? E com isso eu comecei a pressionar o pessoal nessa fase de desenvolvimento do Firebird 3 para eles darem uma atenção na melhoria do protocolo. E a resposta que eu tive não foi nada boa. Eu ouvi de tudo, vindo dos core developers. Tipo, bom, mas por que você não muda seu sistema para multicamada, meu? Você é louco de usar client server na internet? Bom,
Puta sistema enorme, mudar isso aí para multicamadas é um negócio que não dá para fazer do dia para a noite, né? Ah, mas o pessoal que reclama geralmente trafega, sei lá, 5.000 registros na hora que abre a tabela de cliente. O cara tá errado, ele é cliente-servidor, você tem que limitar o tráfego. Concordo, tem que limitar mesmo. Tal. Mas tem situações onde não tem como você escapar de trafegar uma grande quantidade de registros. Por exemplo, você vai tirar um relatório monstruoso, lógico que o relatório não vai inventar dados, esses dados têm que vir do servidor para o cliente. Então, tem situações onde não adianta você falar, não, tem que trafegar pouco dado. Tem situações que não dá, vai trafegar muita informação. Então, assim, a receptividade do meu apelo não foi muito boa. Tá? Mesmo assim, eu continuei insistindo, até que o Dmitry Emanov, que está aí hoje, topou comprar a briga. Mas ele não topou tão fácil assim, não. Quando eu falei para ele, pô, não aguento mais ouvir os caras falar para mim que o MySQL é mais rápido que o Firebird na internet. Ele falou, mas você está falando isso, mas você já viu se é mais rápido mesmo? Tipo, o cara me desafiou a provar que realmente o MySQL era mais rápido. Tá, o que eu tive que fazer? Instalei o MySQL no meu servidor remoto, junto com o Firebird, coloquei uma base de dados idêntica e comparei os tempos. E realmente era muito mais rápido no MySQL. Opa, então peraí. Eu já tenho como provar para o cara que é mais rápido. Não sou eu que estou falando, não é o outro que está falando, está provado. Medi os tempos, mandei para ele. Só que não foi suficiente ainda. Ele falou, mas por que está sendo mais rápido? Eu falei, como é que eu vou saber por que está sendo mais rápido? Pô. O pessoal queria o negócio mastigado mesmo, né? O que eu tive que fazer? Eu peguei e instalei uma ferramenta chamada Wireshark, que, na verdade, ele intercepta todo o tráfego da rede e te mostra isso a baixo nível, né? O que está passando no cabo ali, né? E aí eu capturei a porta do Firebird, dei um select na base de dados Firebird, que era idêntica da MySQL, capturei esse resultado, o Wireshark ele loga aquilo que está sendo trafegado, e fiz o mesmo select no MySQL, capturei a porta dele, e mandei para o Dmitry. Falei, ó, tá aqui, você pediu a razão porque um era mais rápido que o outro, eu estou te mandando a informação que um trafega e que o outro trafega. E a hora que ele analisou isso aí, ele viu que realmente dava para melhorar mais algumas coisas. Né? O objetivo sempre foi deixar a performance o mais próxima possível do MySQL. O MySQL acabou virando uma referência, mas na verdade o importante é melhorar a performance. Não interessa se vai bater o MySQL, se vai chegar perto, se vai ficar igual. O importante é a gente melhorar, né? Para que os nossos usuários tenham uma resposta mais rápida ao usar o sistema. Então, assim, foi uma saga realmente. Não foi fácil convencer. O Dmitry, finalmente, depois de ver o log ali do Wireshark, inclusive foi ele que tinha feito as outras melhorias que tinham acontecido no Firebird 2.1, também foram feitas pelo Dmitry. Ele acabou meio que se tornando o cara que mexe no protocolo do Firebird. Os outros core developers não tem muito interesse de mexer nessa área específica do código. Tá? E aí o Dmitry topou fazer as melhorias que fossem possíveis. Né? Aí eu pensei comigo, legal, já topou, ótimo, né? Mas quando que vai aparecer essas melhorias? Né? Firebird 3 já estava atrasado naquela época. Se deixar, vai aparecer no 5. Aí a internet já... A gente nem precisa mais, nem tem latência mais se bobear, né? Aí eu falei, como que a gente pode dar um incentivo extra para fazer ele correr com isso, né? Para ele dar preferência, para ele passar isso na frente de outras coisas, a gente ter essa melhoria mais rápido. E aí eu tive a ideia de pegar no 9º FDD, falar para o pessoal que eu ia estar coletando doações com esse motivo específico. E a gente arrecadou, acho que na época tinha dado 4.000 e poucos reais. E aí eu cheguei para o Dmitry e falei, Dmitry, ó, eu tenho esse dinheiro aqui para usar para essa finalidade, desde que você garanta para mim que essas melhorias vão aparecer no Firebird 3. E aí ele comprou a briga, lógico, o dinheiro sempre incentiva, né, o trabalho, isso para qualquer um, né? Dinheiro nunca é demais, vamos falar assim. E ele acabou realmente implementando, e essa palestra eu vou estar mostrando para vocês o que foi feito e até onde a gente chegou.
em relação a MySQL ou qualquer outra coisa. Né? Então, por que o protocolo do Firebird é lento na internet? Por que na rede local é legal e na internet é lento? A gente costuma falar que o protocolo de comunicação do Firebird é muito tagarela. Ele fala muito e ele espera pela resposta. Então é aquela coisa, quanto mais operações, quanto mais round trips, que é aquela viagem da origem até o destino, voltando na origem. Como o protocolo do Firebird fala muito com o servidor, o cliente fala muito com o servidor, você acaba tendo um número de round trips muito alto. E como a gente viu, a latência está diretamente relacionada com a demora. Quanto mais round trips, quanto maior a latência, pior a demora. Tá? Então eu exemplifiquei aqui quantas round trips demoram, né, ou são necessárias para executar algumas operações básicas do Firebird. Então, por exemplo, para você dar um prepare em qualquer comando, num select, para executar uma procedure, ou qualquer coisa que você tem que preparar, são necessários 3 round trips até o Firebird 2, e a partir do Firebird 2.1, 1 ou 2 round trips. Ou seja, o 2.1 já deu uma boa melhorada quanto a isso. Mas até o Firebird 2, apenas para preparar o comando para ser executado, o cliente tinha que conversar com o cliente uma vez, com o servidor uma vez, esperar a resposta, mandar outra pergunta para o servidor, esperar a resposta, mandar outra pergunta para o servidor, esperar a resposta, e aí sim estaria preparado o comando. Tá? No Firebird 2.1 em diante, isso já caiu, dependendo do comando, para uma round trip ou para 2. Então, já teve uma melhora ali. E para executar esse comando, tá? O executar é a fase entre depois da preparação e antes da recuperação do primeiro registro, por exemplo, de um select. Tá? Então, no caso, hoje, você pode ter 0 round trips ao executar o comando, ou 1. Então, o pior caso hoje é 1. Tá? Mas como assim 0? Né? Na verdade, quando a gente fala 0, o Firebird ele defere essa round trip para a próxima operação. Então, ao invés de perguntar o negócio para o servidor naquele momento, ele espera você pedir mais alguma coisa e aí ele manda a pergunta junto com essa outra alguma coisa que você precisa saber. E com isso, quanto mais perguntas você conseguir fazer no mesmo pacote, logicamente, menos round trips você vai ter que fazer. Então, mais rápido vai ficar a operação. E o fetch? O fetch é a operação que puxa o dado do cliente para o servidor. Quando você dá um select, e o servidor está enviando o resultado desse select para você, isso é chamado de fetch. O cliente fala, me manda o próximo registro. Aí o servidor pega e manda. Ele não manda só o próximo, ele manda um pacote de registro. Aí o cliente fala, me manda mais. E assim vai. Então, cada operação de mandar para o cliente é um fetch que o cliente está requisitando. Então, é praticamente impossível saber quantas round trips vai ter, porque depende do número de registros que você tem, que vai ser trafegado nesse select que você rodou. Tá? Então, é imprevisível saber. Um prepare ou fechar um cursor também podem tomar de 0 a 1 round trips. Começar uma transação, comitar a transação ou dar um rollback na transação, toma 1 round trip cada operação dessa. Tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia aí de quantas round trips são necessárias para executar as diferentes fases de um comando enviado para o servidor. Então, vocês percebem que o prepare e o fetch, lógico, dependendo da quantidade de registros que vão ser trafegados, são os que mais geram round trips. Então, o que já foi feito no Firebird até o momento para melhorar essa situação? Primeira coisa, lá atrás, no tempo de Juscelino, eles melhoraram o Firebird 1.5 fazendo o trim dos varchars. Vocês sabem que o varchar, se você definir um varchar de 100 caracteres e armazenar 10, esses 90 que não foram preenchidos, eles são ignorados. A hora que você recuperar isso aí, não vem
preenchido com 90 espaço, né? Igual o char. O char manda completo. Né? Se você usar 10, vai vir 10 caracteres e 90 espaços juntos, 90 espaços em branco. O varchar não considera os espaços no final. Só que na hora de trafegar esse varchar, ele mandava completo. Então você imagina que se você usou um caractere num varchar de 1000, ia ser trafegado um caractere mais 999 espaços, à toa. Porque na verdade o varchar desconsidera espaço, mas na hora de trafegar, vinha. Então, com a mudança no Firebird 1.5, já teve um ganho considerável em relação ao tráfego dos varchars, porque daí eles passaram a vir sem essa montoeira de espaço no final. Aí chegou no Firebird 2.1, que deu uma boa melhorada nesse sentido. O Dimitri, mais uma vez, foi quem fez essas melhorias. Ele conseguiu diminuir em 50% a quantidade de round trips necessárias, no geral, para se executar uma operação. Com isso, o tempo de... na prática, você sentia um ganho de performance, no geral, entre 30% e 40%. Então, podemos dizer que o protocolo de comunicação ficou com uma performance de 30% a 40% melhor do que antes, no Firebird 2.1. Tá? Como que ele conseguiu isso? Primeiro, criando os deferimentos de pacotes. Aquela história. Eu preciso mandar alguma coisa para o servidor, mas não necessariamente eu tenho que mandar isso agora. Eu posso esperar a próxima requisição e mandar junto. Então, isso foi implementado no Firebird 2.1 e contribuiu para essa melhoria. Deferimento de selects. Então, antes você preparava o select e executava, todas essas fases já eram enviadas para o servidor, a cada uma delas. Sendo que o prepare podia ter até 2 round trips, antes até 3. Com o deferimento de selects, algumas dessas etapas foram deferidas, ou seja, ela juntou a etapa com uma próxima etapa e com isso encurtou o número de viagens que precisa ser feitas para rodar o select. E as respostas do servidor para o cliente também foram reduzidas. E, obviamente, se ele está falando menos, está mais rápido. Então, isso foi o que foi feito no Firebird 2.1. E aí, o Firebird 2.5 não teve mudanças nesse sentido do protocolo, não mexeu em nada. Detalhe, no Firebird 2.1, para você aproveitar todas essas mudanças, obrigatoriamente você tem que estar com o FB Client atualizado no lado cliente. Se você estiver usando o FB Client velho, do Firebird 2, ou do 1.5, ou do 1.0, que daí era o GDS 32, você não vai se beneficiar de algumas dessas melhorias que foram feitas. Tá? Então, esse é um detalhe importante. E aí chegamos no Firebird 3. O que foi feito nele, então? Bom, não foram muitas coisas feitas, mas foram coisas importantes que fizeram a diferença. Primeira delas, quando eu mandei aquele log do Wireshark para o Dimitri, a primeira coisa que ele percebeu, só de olhar para aquele monte de dado em hexa que aparece ali no Wireshark, foi que tinha uma grande diferença na forma que o Firebird mandava os nulls e que o MySQL mandava os nulls. Então, se você tinha uma tabela com muitos campos nulos, era absurdo, comparado, por exemplo, com o MySQL, o tempo que se demorava. Porra, mas o null é null. Não é nada, né? Não é informação, é um estado. Por que demora para trafegar essa desgraça? Então, primeiro, porque para sinalizar que o campo era nulo, o Firebird gastava 4 bytes só para falar que o campo era nulo. Tá? 4 bytes. Além disso, ele também mandava um monte de lixo que representaria o valor do campo, mas o campo é nulo. Né? Então, imagina um varchar 100 ou um char 100. O campo está nulo, não tem nada gravado nesse char 100. Ele mandava 4 bytes falando que o char era nulo, e mandava mais 100 lixos, 100 bytes de nada, de porcaria, que é o tamanho do char. Entendeu? Então,
É absurdo isso, né? É muito burro, vamos dizer assim, né? Mas era o que acontecia, gente. É um protocolo, era burro demais, não é? Mas foi o jeito que foi implementado. Aí a gente tem que, talvez, culpar o Jim Stark, né? Ele que criou o protocolo inicialmente, provavelmente foi ideia dele fazer isso. Sei lá. Na rede local, ninguém percebe nada, né? E na época que o Interbase foi criado, provavelmente a internet ou estava engatinhando ou ainda era sonho, né? Então não teve essa preocupação. Mas mesmo assim é meio, sei lá, é meio burro. Então, foi alterado a forma que o Firebird 3 trafega os nulos. Agora, ao invés de gastar 4 bytes só para falar que o campo é nulo, ele monta um bitmap e gasta 1 bit. Uma pequena melhoria, né? De 4 bytes, 4 vezes 8, 32 bits, né? Para 1. E ele parou de mandar a porcaria. Tá? Então ele fala, ó, esse campo está nulo, beleza, não preciso mandar um monte de lixo representando o conteúdo do campo, que não existe, ele está nulo, né? Então com isso já se ganha absurdamente, especialmente em tabelas que tenham campos nulos, você já ganha uma performance muito grande. E aquele algoritmo de prefetch, né, que tenta prever o que vai ser enviado para o cliente e concentra o máximo possível de informações para enviar o máximo possível de dados num único pacote, ele foi melhorado também. Ou seja, hoje o Firebird 3 consegue colocar mais informação dentro de um mesmo pacote que vai ser trafegado. Com isso, você consegue, por exemplo, se o Select ia retornar 1000 registros, você consegue, com menos pacotes, retornar esses 1000 registros. Considerando que cada retorno é uma round trip, você encurta, diminui muito essa conversa que existia no servidor. Então, basicamente, foi essas duas únicas coisas que melhorou. Tá? Só que vocês vão ver a diferença que isso fez. Tá? Ele tentou uma terceira coisa, mas que na prática acabou se mostrando... Não teve o efeito desejado, não teve o ganho que se esperava, então acabou ficando desprezada essa outra alteração. Então, só para vocês saberem como é que eu fiz os testes, né? Eu criei uma máquina virtual lá na Amazon, eles oferecem lá por 1 ano de graça, né? Era uma máquina com sistema operacional Windows 2012 64 bits, com 1 GB de RAM, de graça, né? Não dá para esperar muito. Um processador Xeon, só que com 1 core só, mas para o teste estava mais do que bom. Eu usei uma conexão Virtua, do NetVirtua, né? De 120 MB de download e 4 MB de upload. Outra coisa ridícula no Brasil, né? Eles ficarem reduzindo a banda de upload. Usei uma versão snapshot do Firebird, então era o Firebird 3.0.0.31.940. Não é o Beta 2, é uma versão depois do Beta 2. Tá? São versões diárias. Versão snapshot são versões diárias do Firebird. Todo dia a máquina de build pega o código do Firebird, compila e disponibiliza para quem quiser baixar e testar. Isso é feito de forma automática. Criei um banco de dados. Na verdade, não criei. Eu peguei um banco de dados que eu já tinha de um dos meus clientes. Uma tabela de clientes, né, onde guarda os clientes e fornecedores dessa base. E coloquei esse banco de dados lá nesse servidor remoto na Amazon. Para vocês saberem, a latência com esse servidor da Amazon com certeza estava fora do Brasil. Aliás, com certeza mesmo, porque ele até fala onde que ele estava no oeste, não sei de onde, lá dos Estados Unidos. A latência estava de 219 milissegundos. Tá? Então, uma latência considerável. Né? Grande. Então, eu vou mostrar uma série de gráficos que eu construí baseado nos resultados que eu fui obtendo fazendo os testes. E para vocês entenderem esses gráficos de forma fácil, primeiro, o eixo vertical, o eixo esquerdo, é representado sempre em segundos. Então, o número que vocês virem ali no eixo vertical são segundos. E, para ficar mais fácil ainda, quanto mais baixo for a barrinha, melhor. Tá?
Então, o primeiro teste que eu fiz, eu peguei aquela tabelona de cliente e fornecedor e dei um select de 10 mil registros. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando que é para vocês saírem dando select de 10 mil registros. Tá? Não é isso. Sempre continuem com a filosofia de sempre reduzir ao máximo possível a informação que vai ser trafegada. Mas eu quis forçar o extremo mesmo. Tá? Falei, eu vou trafegar 10 mil registros nessa tabela. Beleza. No Firebird 2.5... tomou... importante eu falar. Eu criei duas versões da tabela, tá? Uma era a tabela do jeito que estava nesse meu cliente. Então, tinha alguns campos que estavam nulos, porque ele não preenchia, para ele não era necessário. E aqueles campos essenciais estavam todos preenchidos. Endereço, razão social, CNPJ, inscrição estadual, e assim por diante. Isso aí estava tudo preenchido. Mas tinha campos, por exemplo, endereço, página web do cliente. Tinha vários que estavam nulo, não tinha nada, né? Então, para ter um teste um pouco mais interessante, eu criei uma segunda tabela de clientes, copiei todos os dados que não estavam nulos daquela primeira tabela para essa segunda e preenchi todos os campos nulos até o máximo de tamanho que ele tinha. Por exemplo, se tinha um varchar 1000, eu preenchi com 1000 caracteres aquele varchar. E assim por diante. Ou seja, as barrinhas vermelhas não tem nulo, não tem nada de nulo trafegando. A barrinha azul tem alguns nulos, tá? Então, vocês percebem aqui que no Firebird 2.5, para trafegar os 10 mil registros contendo alguns nulos, demorou 50 segundos, tá? Sem nulos, ou com todos os campos preenchidos, demorou 65, mais ou menos, quase 70 segundos. Isso no 2.5. Como que ficou no 3.0? Por aí você já vê que melhorou bastante, especialmente se tiver nulo. Por quê? Por causa daquela melhoria, dos 4 bytes e um monte de porcaria. Não tem mais 4 bytes, é um bit só, a porcaria não vem junto. Né? Então você teve um ganho muito grande, né, de 50 para 10 segundos, no caso do tráfego com nulls. E sem nulls também ficou melhor, de 65 caiu para 40. É considerável esse ganho. Mas o Firebird 3, ele também trouxe algumas outras novidades. Uma delas é compressão de pacotes. E isso é bem interessante, especialmente se você está transferindo informação comprimível. Né? Se você transferir um arquivo zip que está guardado dentro de um blob, não vai conseguir comprimir, o zip já é comprimido. Né? Mas para a informação textual, que é a grande parte de uma tabela de clientes, por exemplo, é a informação textual. É endereço, é nome, telefone, né? Isso é altamente comprimível. Então, o próximo teste que eu fiz foi ligar a compressão. E aí, a gente teve isso aqui. Tá? Então, cada vez que a barrinha fica menor, melhor ainda. Tá? Então, sem nulos, caiu do pior caso, que era 65, para menos de 20 segundos. Tá? O com nulos, vocês viram que não mudou muito em relação a com compressão e sem compressão. Tá? Porque tinha menos informação para ser comprimida. O nulo já está vindo otimizado no Firebird 3. Mas vocês viram que deu uma grande diferença quando todos os campos estavam preenchidos. Tá? Então, é interessante a gente manter a compressão ligada num caso como esse. E por último, existe um outro parâmetro que você pode alterar no Firebird.conf, que é em relação ao tamanho do buffer do TCP/IP que o Firebird vai usar. O padrão é 8K. Esse é o padrão do Firebird. Eu peguei esse tamanho do buffer e joguei ele para o máximo que o Firebird suporta, que é 32K. E aí a gente teve isso aqui, que é a melhor situação que eu consegui. Tá? Então vocês perceberam que o tráfego sem nulls, né, dos campos cheios, praticamente se igualou com o tempo do tráfego com os nulls. Tá? Essa questão de aumentar o buffer, ela é muito relativa. Nesse caso, como eu estava transferindo muita informação, você aumentar o buffer, você consegue transmitir mais informação dentro do mesmo pacote. Consequentemente, vai haver menos conversa do cliente e do servidor. Por isso que dá essa diferença. Tá? Para pouca informação, provavelmente não ia ser esse ganho. Talvez tivesse pouquíssimo ganho em aumentar os buffers, o tamanho do buffer.
Tá? Bom, legal, né? Espero que todo mundo tenha ficado contente aí com esse ganho, especialmente em relação ao Firebird 2.5, né? Olha a diferença do tamanho das barras, né? Tá, isso foi select. E insert, né? Porque, tudo bem, de repente num ERP, num sistema padrão, a gente faz mais select do que insert. Às vezes não, mas na maioria do tempo sim. Mas insert também é importante, você geralmente coloca informação no banco de dados, você não só recupera ela, né? Então, como que foi a performance dos selects? Desculpa, dos inserts. Essa foi a performance com várias configurações. É um insert, gente, de 100 registros. Olha a miséria de registros. Como que foi feito esse insert? Eu criei um script SQL, onde pegava e inseria 100 clientes naquela tabela. Todos os campos cheios, tá? Não tinha null, tudo preenchido. Tá? Por que eu coloquei essas bolinhas ali nos segundos? Porque de 49 para 51 segundos é a mesma coisa que falar que não teve diferença. Tá? Até porque existe ruído nessa comunicação. Não é tão exato assim esse tempo. Né? Então a gente pode falar que ligar a compressão, desligar a compressão, aumentar o buffer, desligar o buffer, aumentar o buffer e desligar a compressão, ligar a compressão, diminuir o buffer. Tudo isso daí ocasionou uma diferença mínima de efeito prático. Apesar da barra estar bem grande em relação a outra, foram só 2 segundos de diferença. Tá? Então a gente pode dizer que nesse caso aí, não fez muita diferença você ligar a compressão ou aumentar buffer. Tá? O resultado foi praticamente igual. Né? Então, no caso do insert desse tipo, não vale muito a pena você ativar a compressão ou aumentar o buffer. Lógico, se você vai dar um insert de 30K de informação, aí com certeza jogar um buffer de 32K vai dar diferença. Não era o caso aqui. Cada insert tinha, sei lá, 2K. Né? Então, aí você tem esse efeito no final. Então, como que a gente pode melhorar esses tempos do insert? Né? Primeira coisa, fazer inserts em blocos. O que seria isso? Lembra que eu falei que eu fiz um script com 100 linhas de insert? Então, 100 registros sendo inseridos. A gente consegue, desde o Firebird, acho que 2.1, existe o recurso do execute block. O execute block é como se fosse uma procedure que não existe. Né? Então, você quer executar um monte de instrução sem precisar criar uma procedure e executar ela. Você abre um execute block, bota todas essas instruções dentro dele e manda executar. Nenhum objeto é criado dentro do banco de dados, nem procedure, nem nada. É um recurso muito interessante, inclusive. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqueles 100 inserts e joguei ele dentro de um único execute block. Então, execute block é as begin, 100 inserts, fechei com o end. Tá? E mandei executar isso daí. Então, primeira coisa, qual que é a diferença de fazer dessa forma com a forma anterior, onde eu mandava 100 inserts fora do bloco? Para cada insert que eu mandava antes, era uma round trip, no mínimo. Tá? Então, se eu mandei 100 inserts, teve no mínimo 100 round trips. No execute block, eu estou pegando esses 100 inserts e jogando dentro de uma única round trip. Tá? Então, em vez de 100, eu vou ter uma. Tá? Um pequeno detalhe que pouca gente sabe e que é importante num caso como esse, porque senão você vai falar, pô, eu tenho que fazer um insert de 1000 registros, eu vou abrir um execute block e vou botar os 1000 lá dentro e vou mandar. Não é bem assim. Existe um limite dentro do Firebird no número de referências que a BLR faz a um objeto. BLR é Binary Language Representation. Quando você cria um trigger, uma procedure, ou qualquer comando no Firebird, ele é compilado em BLR. Tá? Então, esse execute block ele virou uma BLR. Tá? E essa BLR que ele se transformou não pode referenciar mais de 255 vezes o mesmo objeto. Por exemplo, eu não conseguiria colocar 256 inserts na mesma tabela dentro do mesmo execute block. Se fossem tabelas diferentes, beleza. Mas a mesma tabela, eu posso mencionar ela 255 vezes no máximo.
dentro da mesma BLR. Tá? No meu caso não teve problema, porque eu mandei só 100. Eu ainda poderia colocar mais 155. Tá? Como é que ficou, então, o resultado no meu teste do insert? Então, eu também simulei algumas configurações. Né? Primeiro com compressão desligada e buffer de 8K, que é o padrão. Então, o insert em bloco dos mesmos 100 registros durou 11 segundos. Com compressão ligada e buffer de 8K, que é o padrão, demorou 7. Com compressão desligada e aumentando o buffer do TCP/IP para 32K, caiu para 10, né, em relação ao primeiro. Caiu um pouquinho, mas você vê, não é muito expressivo. Melhorou, mas nem tanto. E com a compressão ligada e buffer de 32K, caiu um pouco mais. Ficou praticamente o mesmo resultado da compressão ligada com o buffer original. Tá? Então, eu considerei a melhor situação essa que está destacada, que é a compressão ligada e buffer de 8K. Tá? Isso com o insert em bloco. Então, eu coloquei aqui um comparativo, né, de performance desses 100 inserts. Primeiro, em relação ao script, que era aquelas 100 linhas de inserts enviadas uma a uma. Foi o pior tempo possível, quase 50 segundos. Tá? Os mesmos 100 registros trafegados em bloco, caiu 7 vezes o tempo. Ou seja, de 50 caiu para menos de 10. Tá? Uma boa diferença de performance. E eu também fiz outro teste, onde eu preparei o comando de inserção uma única vez e chamei ele 100 vezes, colocando, lógico, as informações em cada chamada dessas. Então, preparei o insert, coloquei a informação do primeiro registro, executei. Coloquei a informação do segundo registro, executei. Ou seja, eu não fiquei preparando e despreparando. Preparei uma única vez, executei 100 vezes e despreparei. Então, isso teve um pequeno, dependendo do ponto de vista, ganho de performance em relação a enviar os dados com o script. Tá? Mas, nesse teste especificamente, o grande tchan é você mandar a informação, os inserts, dentro do execute block para diminuir as round trips e, com isso, maximizar a performance. E agora vem o dilema, né? A grande batalha. Porque, não que eu ache muito importante, gente, ficar comparando o MySQL com Firebird. Como eu disse, muitas vezes é como comparar laranja com maçã, banana com pera, ou sei lá o quê. Primeiro porque são bancos diferentes que usam tecnologias diferentes. O MySQL tem uma série de engines dentro dele. Você pode usar Exam, você pode usar InnoDB, você pode usar um monte de engines diferentes. Dependendo da engine que você usar, o tempo de resposta vai mudar, ele vai ficar mais lento ou ele vai ficar mais rápido. Né? A Exam é a mais rápida, só que você não tem trigger, não tem procedure, não tem nada. Né? Eu usei nos meus testes a InnoDB, que tem essas características, ou seja, é para equilibrar um pouco com o que a gente tem no Firebird. Ele ainda não tem tudo o que tem no Firebird, mas para deixar mais justo o teste, eu usei o InnoDB. Tá? Eu peguei a versão Open do MySQL, que é a de graça, né? A última que tinha para baixar há 10 dias atrás, ou seja, 5.6.26 Community Edition. E o Firebird era aquela versão snapshot do Firebird 3. Tá? Então, antes de mais nada, algumas considerações que a gente tem que fazer para entender esses testes. Eu quis simplificar ao máximo, eu não quis criar um programa que fizesse esse benchmark. Por quê? Eu ia ter que escolher algum componente de acesso, e aí para o MySQL talvez eu tivesse que escolher outro componente de acesso, estou falando de Delphi, tá, gente? E aí, dependendo de como o autor do componente fez esse componente, já daria diferença de performance só por causa disso. Tem alguns componentes que funcionam com MySQL, com Firebird, o mesmo componente. Mas internamente, o funcionamento é completamente diferente. Tá? Então, eu parti do pressuposto que usar uma ferramenta nativa que já vem com o banco de dados é a melhor saída para esses testes. Então, eu usei o ISQL do Firebird e o próprio MySQL.exe do MySQL. Eu usei eles como cliente. Tá? Outra coisa que faz muita diferença quando você usa, especialmente o ISQL do Firebird. Tá?
os testes foram de selects e de inserts. Quando você dá um select, o Firebird vai retornar, o Firebird MySQL vai retornar a informação. E por padrão ele vai exibir isso aí na tela. É absurdamente lento exibir na tela. O tempo que eu tinha no benchmark era absurdo. Eu falei, mas não é possível que está dando tudo esse tempo. E aí eu descobri que o problema não era o tráfego, e sim o tempo que demorava para imprimir na tela. Né? Então, toda a saída do ISQL e do MySQL foi direcionada para null. Ou seja, não foi para a tela, foi para nada. Para quê? Para que não interferisse no tempo do benchmark. Tá? E lógico, a gente tem que considerar que esses resultados eles podem ter alguma poluição. Né? Eu executei esses testes praticamente no mesmo dia, em sequência, mas nada impede que num determinado momento a latência variasse, ou então alguém no meu escritório estivesse usando a internet também e consumisse parte da banda. E assim, esse resultado ele pode ter algum nível de flutuação mínimo, eu acredito, mas não tome como ferro e fogo o valor exato. Esse é o resultado, gente. O que está marcado é o melhor tempo. E como vocês podem perceber, o Firebird ganhou nos dois. Então, não só chegamos perto do MySQL, como passamos ele. Espero que todo mundo fique feliz com a notícia. Então, a primeira comparação que eu tenho aqui foi o Firebird com aquela tabela sem null, tanto Firebird como MySQL, usando e não usando compressão. Porque o MySQL também tem um recurso de compressão de tráfego. Tá? Então, vocês percebem que nos dois casos, com compressão, sem compressão, o Firebird foi mais rápido do que o MySQL, para trafegar os 10 mil registros. Firebird 3. No caso da tabela com nulos, foi ainda melhor. Né? O Firebird ganhou de novo, tanto sem compressão como com compressão. Tá? Então, nos dois casos, o Firebird bateu o MySQL. Tá? Podem soltar rojão. E no caso do insert, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Nem tudo são flores. Primeiro eu comparei o tempo de insert de 100 registros, via script, ou seja, 100 linhas de insert, nada de bloco, 100 linhas independentes. O Firebird, vocês veem aí, para inserir 100 registros, tinha demorado lá 49 segundos, quase 50, né? O MySQL demorou praticamente metade desse tempo, 25 segundos praticamente. E com aquela, entre aspas, gambiarra de mandar os inserts dentro de um bloco, aí o Firebird continua ganhando. O MySQL não tem o recurso de bloco, tá? Pelo menos até onde eu sei, perguntei para algumas pessoas, todas elas falaram que não tem. Então eu estou acreditando que realmente não tem. Eu não sou usuário do MySQL, tá? Pode ser que de repente tenha e eu não estou sabendo. Acredito que não. Então assim, sem inserts puros, o MySQL foi melhor do que o Firebird. Se a gente usar a técnica de botar os inserts dentro do execute block, aí o Firebird ganha do MySQL. Tá? Esse é outro fator, e como vocês podem ver, o Firebird não é muito bom nisso. Blob. Usar blob na tabela. Infelizmente, entre aspas, tudo tem seus dois lados, né, gente? Quando você recupera um blob de uma tabela, o Firebird gasta até 3 round trips só para recuperar o blob. Tá? É como se ele abrisse uma conexão independente. Não é uma conexão independente, mas só para vocês entenderem. É como se ele recuperasse o blob numa conexão independente da conexão que está recuperando os registros, os campos que não são blob. Tá? E com isso, os round trips que ele faz para recuperar o blob são muito maiores do que para recuperar campos que não são blob. Tá? Então, como que eu testei isso? Eu coloquei o campo da razão social do cliente dentro do blob. Tá? Então, são blobs pequenos. Geralmente, a razão social de uma empresa tem, sei lá, 50, 60 caracteres. Não é a situação usual de blob. Geralmente, a gente cria blob para jogar um monte de coisa dentro dele, não é para jogar 50, 60 caracteres. Quem fez a Masterclass ontem com o Dimitri, viu que ele falou, para pequenas informações,
varchar. Para muitas informações, textos grandes, aí sim blob. Tá? Mas, no teste que eu fiz, eu acabei optando por fazer desse jeito. Provavelmente, se eu colocasse, sei lá, 64K de informação dentro desses blobs, a diferença não seria tão grande como essa aqui. Seria menor a diferença entre MySQL e Firebird. De qualquer forma, a gente tem algumas gambiarras para fazer no Firebird que deixam a performance mais próxima à do MySQL, trafegando blobs. A primeira delas seria blob deferido. O que é blob deferido? É quando você só puxa o blob que você precisa. Alguns componentes de acesso já fazem isso automaticamente, como, por exemplo, o IBObjects. Então, você pode dar um select em 10 campos, sendo que um desses 10 campos é um blob. O IBO, ele só recupera o blob realmente quando algum componente visual ou quando você, em código, requisitar o conteúdo daquele blob. Então, isso é muito mais rápido, porque imagina que você abriu uma tabela com 100 clientes e tinha campus blob nessa tabela, mas, na verdade, você quer consultar um desses clientes, não 100. Então, seria desnecessário você recuperar 100 blobs, sendo que você só vai ver um. 99 não interessa para você. Né? Então, de um certo ponto de vista, a possibilidade que o Firebird te dá de deferir a recuperação do blob pode ser uma coisa interessante. E até onde eu sei, o MySQL não permite isso. Quando você recupera num select algum campo que é blob, ele vem. Não existe isso de pedir ele depois, igual você consegue fazer no Firebird. Tá? Então, é uma coisa que, dependendo do uso que você fizer, pode ser interessante isso, o fato do Firebird permitir que você defira a recuperação do conteúdo do blob. E a outra gambiarra que eu fiz são blobs textuais, né? Informação texto guardado dentro dele. Eu simplesmente dei um cast do campo falando que ele era um varchar. E você vê o absurdo de diferença de performance que ocasionou. De 477 segundos, caiu para 11. Né? Lógico, tem algumas limitações de fazer esse tipo de gambiarra. E eu vou estar falando sobre ela depois. Tá? Mas, para muitos casos, pode ser interessante você fazer isso. Se você tem campus blob que armazena um texto, você pode dar um cast nele como varchar e recuperar essa informação como se fosse um varchar. A diferença de performance é muito grande, como vocês estão vendo aí. De qualquer forma, quando o blob está envolvido, o MySQL se saiu melhor. Tá? Detalhe que esses tempos que eu estou mostrando aqui são baseados em 1000 registros. Tá? Recuperar 1000 registros da tabela. Bom, só para adiantar essa questão de fazer o cast, tá, gente? O varchar ele tem um limite. O limite do varchar é 32K, 32.765 bytes. É importante falar byte, porque dependendo do charset que você usar, uma única letra pode ocupar 4 bytes. Então, não quer dizer que você vai conseguir colocar 32.765 caracteres. Tá? Você vai conseguir se o seu charset ocupar 1 byte por caractere. Se ele ocupar, por exemplo, o UTF, o Unicode, ele ocupa até 4 por caractere. Então, acaba diminuindo esse tamanho. Mas, enfim, se você tem certeza que a tua informação armazenada naqueles blobs nunca vão exceder o limite do varchar, você pode tranquilamente dar um cast nele e transferir ele como se fosse varchar. Tá? Vai ter uma performance muito boa e a informação vai chegar perfeitamente. Você não vai ter problema pelo fato de você estar trafegando o blob como se fosse um varchar. Não vai ter problema nenhum quanto a isso. Bom, o que a gente ainda pode melhorar em relação ao protocolo de comunicação do Firebird? Então, aquilo que eu já tinha falado, né? Os blobs eles são trafegados separados dos demais campos que não são blobs. Tá? Então, isso causa mais round trips e, no pior caso, pode ser 3 round trips para cada blob trafegado. Tá? Então, uma coisa que eles estão pensando em fazer
é permitir que você consiga recuperar o blob junto com os outros campos, e não mais separadamente. Isso tem um detalhe importante. Eles precisariam mudar a API do Firebird. E a gente tem um monte de aplicação legada que usa a API existente. E possivelmente iriam quebrar com essa mudança da API. Então, o que provavelmente vai acontecer é eles criarem uma nova função da API, mantém as existentes, então nenhuma aplicação legada vai parar de funcionar. Criar uma nova função da API que permita a recuperação dos campos blobs junto com os campos que não são blobs. Provavelmente essa vai ser a forma de se implementar esse recurso. Outra coisa, estenderam o envio de lotes de operações englobando mais tipos de operações, ou seja, englobar num único lote que vai ser trafegado de operações, informações de diferentes tipos, operações de diferentes tipos. Tá? Conseguir colocar no mesmo lote coisas diferentes e trafegar uma única vez. Tá? Então, aquela história, quanto menos conversa, mais rápido vai ficar. Se eu conseguir colocar dentro do mesmo lote coisas diferentes que eu vou ter que trafegar de qualquer jeito, eu acabo economizando esses vai e volta na comunicação. E, óbvio, a codificação mais densa dos dados, ou seja, espremer ainda mais a informação de forma que você consiga colocar mais coisas dentro do mesmo pacote que está sendo trafegado pela rede. A gente já tem a compressão, né? Vocês viram lá nos testes que ela ajuda bastante. Só que você pode usar, não que você pode usar, por enquanto não pode. A compressão que o Firebird usa nativamente é a zlib. Tá? Então, quando você fala de codificação mais densa, de repente é usar um algoritmo diferente da zlib que permita uma compressão mais eficiente. E com isso você consegue trafegar mais informação dentro do mesmo espaço de bytes. Tá? Algumas dicas para vocês minimizarem os problemas de performance em redes de alta latência ou internet. Primeira delas, evita preparar e despreparar comando repetidamente. Isso aí é um erro de design absurdo, gente. Se você vai fazer uma sequência de operações, sei lá, de 100 operações, só alterando os dados, por exemplo, aqueles inserts, né? Eu vou inserir 100 registros, não prepara, insere, desprepara, prepara, insere, desprepara, prepara, insere, desprepara. Isso aí é perder tempo. Você vai gastar um monte de round trip, sendo que você precisava preparar só uma vez, chamar quantas vezes você quiser e só despreparar no final. Tá? Isso eu estou falando de insert, mas vale para qualquer operação. Tá? Quando o comando não muda, quando vai ser o mesmo comando, você pode preparar ele uma única vez e usar ele quantas vezes você quiser, sem precisar ficar despreparando e preparando de novo. Tá? A única situação é quando você muda o comando, você adiciona alguma coisa no where, você acrescenta algum campo, aí sim você vai ter que despreparar o comando anterior e preparar um novo, porque mudou o comando. Você está alterando aquilo que existia antes. A outra coisa, sempre que possível, procure englobar lotes lógicos de comandos dentro de uma mesma transação. Então, assim, eu vou gravar uma nota fiscal, estou falando nota fiscal porque todo mundo geralmente tem a visão desse conceito, né? A nota tem o cabeçalho, com as informações do cliente e tudo mais, imposto, aí tem os produtos, né? Uma nota pode ter vários produtos, produto pode ter subníveis de detalhe, lote, validade, esse tipo de coisa. Então, geralmente, quando eu vou gravar uma nota, eu mando no mínimo duas coisas. O cabeçalho dela e os itens daquela nota. Tá? Então, o ideal é que você englobe o envio dessas informações dentro de uma única transação. Starta a transação, manda o cabeçalho da nota, manda os itens dela. E se tiver lotes, se tiver outras coisas, manda em seguida. Tá? Dentro da mesma transação. Além de garantir a consistência, né, você não vai ter, por exemplo, perigo de ter uma nota que tem o cabeçalho, mas não tem produto. Porque na hora de gravar o produto deu algum problema. Né? Se tiver dentro da mesma transação, isso nunca vai acontecer. Né? Então, além de você ter essa consistência, você economiza os round trips, porque vocês viram lá que iniciar uma transação, dar um commit e dar um rollback, cada uma dessas operações ocasiona um round trip para o servidor.
só recuperar o blob se você realmente for usar o blob, tá? Como eu falei, o Firebird permite o deferimento do blob. Então, se o seu componente de acesso for igual ao IBO, ele já deve estar fazendo isso por baixo dos panos. Né? Quando você quer ver o blob, quer ver o conteúdo, aí ele vai lá e recupera. Tá? Todos os outros campos são trafegados antes. Você consegue ver a sua grade de clientes com nome, razão social, telefone e tudo mais. E só a hora que você fosse ver lá algum outro campo que é um blob, aí sim o IBO vai e busca o conteúdo daquele blob e te mostra. Tá? O pior cenário possível de blob, em termos de performance, né, em redes de alta latência, são blobs pequenos, igual aqueles que eu usei no teste, que tinham 40, 50 caracteres, e aqueles que não comprimem. Né? Porque vocês viram que a compressão fez uma diferença no tráfego dos blobs. Se você está trafegando informação já comprimida, a compressão não vai conseguir ser eficiente. Tá? Então, esse seria o pior caso. Blob nulo não é problema, gente. Se você tem uma tabela com 10 mil clientes e tem um campo blob nessa tabela, só que ele nunca foi preenchido, nenhum dos 10 mil registros tem conteúdo no blob, eles estão todos nulos. Tá? Se você der um select desses 10 mil clientes, não vai ter problema nenhum. O blob, nesse caso, não vai interferir, porque ele está vazio, ele está nulo, então não afeta a performance. Tá? Só aqueles blobs que têm conteúdo é que interferem. Os que estão nulos não vão piorar a tua performance. Usar o esquema cache. Nem todos os componentes de acesso têm o recurso de esquema cache. O que é o esquema cache? O componente vai lá, varre a estrutura da sua base de dados e armazena isso localmente na máquina. Então, cada vez que ele precisar de alguma informação referente a que campos tem nessa tabela, ele não vai perguntar isso para o servidor, ele pega já automaticamente da informação que ele armazenou localmente na máquina. Tá? Com isso, é menos conversa que ele vai ter que fazer com o servidor. Você economiza round trips, então a tua performance vai ficar melhor. Se o teu componente tiver esse recurso, eu aconselho vocês ligarem. O IBObjects, que é o componente que eu uso, eu sei que tem, inclusive eu uso ele, e funciona muito bem. Sempre que você tiver tabelas imutáveis, né, aquela informação que nunca muda, ou muda uma vez na vida, outra na morte. Né? Por exemplo, tabela de países. Pô, país não é uma coisa que surge todo dia. Né? Não tem necessidade de você ficar trafegando o país toda hora. Deixa já gravado numa tabela local na máquina, para não ter que ficar transferindo isso toda hora. Tá certo que países, são poucos países, talvez nem desse tanto problema. Mas município, com NFE, todo mundo tem que ter a tabelinha dos municípios do IBGE lá. Pô, município, tudo bem, ele até pode surgir um município novo em um mês ou outro, mas também não é uma coisa que acontece todo dia. Né? Você pode manter eles armazenados localmente e só recuperar quando aparecer um município novo. Né? A questão do TCP Remote Buffer Size, que é aquele parâmetro onde você aumenta o tamanho do buffer do TCP/IP, eu não tenho como falar para vocês, aumente que vai ser bom. Como vocês viram lá no gráfico, depende do caso. Tem casos onde ele dá diferença de performance, tem casos onde não dá. Inclusive, ele pode piorar a performance. Por exemplo, se você vai dar um insert de poucas informações e você coloca um buffer muito grande e vai dar esse insert fora do bloco, né, 1 a 1, você vai estar alocando um buffer enorme, colocando pouca informação dele e transmitindo. Então, consequentemente, a performance vai cair em relação a você encher o buffer de informação e mandar. Né? Então, é uma coisa que vocês vão ter que pesar caso a caso e experimentar. Experimentou, ficou bom, no geral, né, no uso do sistema, melhorou, então legal, vou deixar aberto, vou deixar no valor que deu certo. Bom, não melhorou, bom, então deixa o padrão. Ou experimenta outros valores intermediários, até achar um que é onde o ganho de performance seja interessante. Tá? Se não ganhou performance, deixa o padrão, que é melhor. Essa é a gambiarra, né? O código MacGyver, que eu usei naquele cast dos blobs. Então, o que eu estou fazendo aqui? Essa é uma solução que vocês podem usar no sistema de vocês, tá? Se quiserem fazer aquilo que eu falei de trafegar o blob como varchar para ganhar tempo.
No select, eu estou fazendo o seguinte, eu vejo o tamanho do blob, do conteúdo do blob. Se ele cabe dentro de um varchar, então beleza, eu dou um cast nele e retorno ele num campo chamado blob field txt. Tá? E aí eu tenho um segundo campo, onde eu checo de novo o tamanho do mesmo blob, e se ele não cabe num varchar, aí eu retorno ele como blob mesmo, não tenho o que fazer. Se ele não cabe no varchar, eu tenho que retornar como blob. E aí eu chamei do campo como blob field blob. Tá? Óbvio, você está retornando 2 campos ao invés de 1. Só que um deles vai ser sempre nulo. Tá? Quando estiver retornando via varchar, o blob vai ser nulo. E como a gente viu, o blob nulo não causa problema nenhum. E o inverso também. Quando estiver retornando no blob, o varchar vai ser nulo, sem problema algum, tá? No Firebird 3. Lógico, no lado cliente, você teria que ter um tratamento disso aí. De repente, criar um campo calculado, onde o campo calculado vê. O meu campo varchar está nulo? Tá. Então, eu vou pegar o meu valor lá do campo blob. Se o campo varchar não está nulo, eu vou pegar o valor dele. Tá? Oi? Não, no select não tem como você fazer isso. Não. Não tem. Obrigatoriamente, você tem que transferir os dois. O select vai rodar lá no servidor, então é antes da transferência. Os parâmetros que eu mexi para fazer esses testes foram basicamente 2. O wire compression, por padrão, ele vem desligado no Firebird 3. Então, a compressão do protocolo vem desligada. Você tem que descomentar esse parâmetro e colocar true nele, para ele ativar a compressão de pacotes. Tá? Detalhe, isso vai ser permitido fazer no Firebird 3 a nível de conexão. Então, é meio desnecessário comprimir pacote em rede local. Porque para comprimir o pacote também se gasta ciclo de CPU. A rotina de compressão ela precisa analisar o dado, comprimir e depois descomprimir. Então, numa rede local, como é muito rápida, ligar a compressão talvez não tenha muito efeito, não seja interessante. Já para uma rede remota, né, uma rede de alta latência, onde o servidor está lá longe, aí vocês viram que a compressão fez uma boa diferença e aí, com certeza, vale a pena ligar. Tá? Então, esse ligar e desligar vai ser a nível de conexão. Então, se eu estou conectando uma base na rede local, eu posso configurar que ela não vai ter compressão. Se eu estou conectando uma base remota, eu posso configurar que aquela conexão vai ter compressão. Então, não é um parâmetro que obrigatoriamente vai servir para todas as conexões que você fizer. Você determina, nessa conexão eu quero compressão, nessa aqui eu não quero. Tá? E o outro parâmetro, a gente já viu o TCP Remote Buffer Size, que tem que experimentar até encontrar um valor que seja interessante, ou acabar usando o valor padrão mesmo, que tem se mostrado ideal na maior parte dos casos. Tá? Então é isso que eu tinha para falar. Espero que todos tenham ficado satisfeitos com as melhorias. Eu acho que o resultado foi bom. Ainda tem coisa a ser melhorada e provavelmente vai ser melhorada nas próximas versões. O Dimitri falou isso para mim. Independente de pagarem ele ou não, ele vai melhorar. E é isso. Tá? Se vocês fizerem alguns testes de performance, fiquem à vontade para mandar para mim. Eu até publico na Firebase. É interessante publicar esse tipo de coisa. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora de perguntar. Pode. Você falou de respeito do prepare, né? Respeito do quê? Do prepare. Na hora Do prepare. Aham. E muitas vezes a gente acaba não mostrando, achando que o próprio Firebird gerencia isso. Isso fica por baixo. Na verdade, não é o Firebird que gerencia. Se você não preparar o comando, o Firebird não vai executar ele. Quem está preparando, se você não está preparando, o teu componente de acesso, a tua tecnologia de acesso está fazendo isso por você. Como ele está fazendo é que é o problema. Ele está preparando uma vez só e reaproveitando nas seguintes, ou ele está preparando, se preparando, preparando, se preparando? Aí é difícil saber. Se você preparar, você sabe. Que aí é você que está fazendo a preparação. Se você deixar a cargo do componente, aí teria que ver o código do componente para ver como que ele se comporta. Ou usar o FP Scanner ou algum monitor para ver o que está sendo enviado para o servidor. Se ele está mandando um monte de prepare ou se ele está mandando um só. Tá? Arthur, sobre a questão da segurança do arquivo, do FTP.
E acho que nessa versão do Firewall 3 teria uma segurança em relação a ciências de CBA, né? Acho que é uma coisa para vincular no arquivo, para ter uma segurança em relação a você de um arquivo para um lugar e do outro e ter acesso fácil ao banco de dados. Sim. Isso vai existir? Sim, esse foi o tema da minha palestra do ano passado. O Firebird 3 traz criptografia tanto de pacotes. Todo esse tráfego que eu medi nos testes estavam criptografados, é o padrão. É o padrão do Firebird a vir com a criptografia de tráfego ligado. Tá? Ele também traz criptografia da base de dados. Só que diferente da criptografia do protocolo, ele não traz nenhum plugin de criptografia para a base de dados. Ou vocês vão ter que criar o teu plugin de criptografia, e aí você vai decidir que tipo de criptografia você vai usar, onde que você vai armazenar essa chave, como você vai lidar com a chave, porque nada adianta você criptografar e a chave estiver fácil. O cara rouba a chave e descriptografa. Né? Então, vai existir o recurso, só que a segurança que você vai ter vai depender de você. Tá? Se você armazenar a chave no arquivo TXT e deixar gravado no mesmo diretório do banco de dados, a hora que o cara roubar o banco, ele rouba a chave junto. Aí danou-se. Né? Mais alguma dúvida? Pode falar. Esse protocolo tem um impacto nas redes de baixa latência, né? Essas melhorias? Com certeza ele não é ativado só essa rede for de alta latência. As melhorias estão constantemente ativas. A percepção delas é que vai ser menor numa rede local. Talvez até imperceptível. Você não fez nenhum teste? Em rede local não, porque nunca ninguém reclamou para mim que o Firebird estava lento em rede local. Se ele está lento, provavelmente não é o tráfego da rede, sim uma carry que não está otimizada ou coisas desse tipo. Não, fala que assim, nas redes de baixa latência, quando as melhorias implementadas da versão 1.5 para 2.1, elas são perceptíveis também em redes de baixa latência. Sim. Aí a minha pergunta que com certeza vai ter alguma percepção. Eu só não sei falar para você se vai ser muita ou pouca. Por exemplo, numa rede Wi-Fi, com certeza você vai perceber muito mais do que uma rede cabeada. Né? Então, eu imagino que vai ter percepção de melhoria, mas até que ponto é que eu não sei te responder. Tá? Mais alguma dúvida? Ninguém? Então, beleza. Obrigado pela presença. Daqui a pouco tem Madness Session.